Meus queridos irmãos, paz e graça da parte de Deus, e hoje vamos falar sobre inteligência espiritual. O que é isso, Germão? Então, vocês já ouviram falar de inteligência emocional, inteligência coeficiente intelectual, mas que será essa inteligência emocional que Paulo ele fala aos Colossenses e o que isso provoca em nós? Então, antes de ir para o versículo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e manda essa mensagem para aquele que você mais ama, sabendo de que você pode ajudar esse ministério e pode ajudar a que essa palavra seja transmitida nos quatro cantos dessa terra. Deus abençoe e vamos começar esse devocional desse dia. Então, essa semana estamos lendo Colossenses, lemos vários livros curtos, livros pequenos para você que quer começar a ler a Bíblia realmente, tentar fazer. Nós estamos com o propósito de ler 3 vezes a Bíblia nesse ano e por isso estamos no avançado, né? Mas você pode ler a partir de 4, 5 capítulos por dia, você consegue chegar a ler a Bíblia no ano. O importante é você não desistir, não parar e continuar todos os dias. Então, falando em Colossenses, no capítulo 1, Paulo ele fala aos Colossenses que ele se alegra por ver aquilo que Deus está fazendo com eles, mas que quando ele sabe que eles têm uma boa resposta por meio do testemunho de Epáfras, né, que é o pastor deles, é aquele que está ministrando a palavra, ensinando, doutrinando. E Paulo, ao saber disso, e os outros irmãos se alegram nisso e oram. Mas aqui, eu vou trazer no versículo 9, diz: por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Mas o melhor de todos vem no próximo versículo, que diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Mas continua: corroborados em toda fraqueza, segundo em sua fortaleza, em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. E sim, manifestando mais uma vez, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. É muito legal porque, além dessa introdução que Paulo faz, e como sempre ele a verdadeira exortação, a exortação do Paulo e eu vou de novo, eu sempre explico o que significa exortar. Muitos acreditam que é acusar, colocar o dedo na cara, mas na verdade exortar é a capacidade, né? Exortação não é qualquer um que pode fazer, mas é a capacidade que você tem de motivar as pessoas a fazer aquilo que é certo. Então ele tem uma grandeza nessa motivação, porque ele vai trazendo, e como sempre faz, assim como Jesus, ele fala primeiro do bom para depois dar uma parte, né? Então, só que com tanto amor de expressar da gratidão, da alegria que ele sente por esses irmãos e quanto que ele ora. Então, aqui é mesmo onde ele mesmo disse: porque Deus, por esse amor, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, eu preciso comunicar com amor. Mas como que eu vou fazer isso? Bom, parte da inteligência emocional tem a ver com isso. Parte da inteligência emocional tem a ver com a inteligência emocional, inteligência espiritual, perdão, que Paulo teve no momento de escrever essa carta. Claro, nós cremos que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, mas a diferença talvez de outros autores da Bíblia, que também foram inspirados pelo Espírito Santo, a gente vê uma inteligência na forma,
uma intencionalidade naquilo que ele quer falar, como que ele começa a criar os seus argumentos para não somente motivar. Que motivar? É motivo para ação, motivar, motivação, um motivo para ação. Então ele começa a dar um motivo para eles se alegrarem, para eles se contentarem com aquilo que está fazendo, mas também para levar eles para outro lugar. Então para que isso que eu estou reconhecendo em vocês também traga de vocês um movimento para você continuar fazendo isso, ou seja, uma motivação que vai além da onde você já chegou, porque esse é o nosso papel. A cada dia nós precisamos chegar mais longe. A cada dia nós precisamos ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o quanto Deus tem feito na tua vida até hoje, o quanto Deus transformou você até hoje, ainda não é nada se comparar com a verdadeira transformação que nós receberemos naquele dia. Então, só que tudo é algo que está indo para esse caminho. Então, eu vou começar a partir do 9, falando como que dizer, por essa razão nós nos alegramos, mas nós também oramos por aquilo que ouvimos. Só que assim, eu acredito que você está indo por um bom caminho. Mas ainda, eu vou orar a Deus para você continuar nesse caminho, para você melhorar nesse caminho. Então é isso que ele está falando. Não cessamos de orar por vós e pedir que sejam cheios do conhecimento. E aqui que está a motivação. Irmãos, muita gente fala assim, eu vou lá buscar uma palavra profética. Deus vai fazer na tua vida, sim. Mas muitas das coisas que Deus vai fazer da tua vida é através da caminhada com Ele. Não adianta você querer que Deus faça algo na tua vida se você não andar pelo caminho que Ele te manda andar. Ou seja, se você não andar com Ele, se você não respeitar Ele, se você não adorar Ele, se você não obedecer a sua palavra. Então o que Paulo está dizendo não é que o Espírito Santo desça aí como uma pomba, rache a cabeça dos irmãos, abra sua mente e coloque o conhecimento. Não. Ele está dizendo que ele ora a Deus para que eles sejam cheios do conhecimento, mas o que significa isso? Para que eles busquem ser cheios do conhecimento, para que eles busquem isso na sua palavra, para que eles queiram aprender cada dia mais. Então, conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria, e aqui vem a questão aonde que é necessária essa inteligência espiritual, porque você precisa buscar a Deus, você precisa aprender a sua palavra, você precisa ouvir pregação, você precisa meditar na palavra de Deus, mas você não deve deixar isso somente num conhecimento aqui. Você precisa aplicar isso. E a sabedoria, na verdade, é a aplicação certa do conhecimento que você tem. Então, ele sim está dizendo, bom, a sabedoria não é algo que vem de nós. A Bíblia nos diz que a sabedoria é algo que vem de Deus, que a loucura de Deus é maior que qualquer sabedoria do homem. Então, nós precisamos pedir a sabedoria de Deus, mas a sabedoria vem através da aplicação do conhecimento. Busca pelo conhecimento, aplicação, crescimento, e isso me faz ver coisas mais simples. Simplificar, a sabedoria é simplificar, é resolver, é entender. Então, primeiro eu preciso buscar esse conhecimento, depois eu preciso que Deus, como disse a palavra, quem não tiver sabedoria, peça a Deus que Ele a dá liberalmente para qualquer um que a peça, mas tem que pedir. Tem que pedir. E pedir não é só pedir sabedoria sem buscar o conhecimento. Então, aquele que busca o conhecimento e pede a sabedoria de Deus, Deus a dá com certeza, liberalmente. Mas toda inteligência espiritual. E inteligência espiritual, o que é essa inteligência? É aquilo que produz. A inteligência é a forma com que eu aplico esse conhecimento através da sabedoria de Deus, e é aquilo que eu vou pensando. É como ele mesmo disse, é como ele inicia algo, claro, como sempre, exortando os irmãos em fazer muitas das coisas,
depois dele trazer essa motivação, ele começa a colocar fundamentos dos quais ele vai trazer coisas que eles precisam mudar para a sua vida. E é isso que nós precisamos ter. Mas inteligência emocional é só para pregar? Não, é para aplicar na nossa vida, na minha vida. Inteligência espiritual é aquela que eu entendo as coisas não através dos olhos do mundo. Já falamos sobre Romanos, sempre vamos voltar a isso. Não vos amoldeis com esse mundo, não vos conformeis. Amoldar significa se colocar no molde do mundo. Conformar significa se fazer da mesma forma que o mundo. Não vos conformeis com isso, não vos conformeis pela sabedoria do homem, não vos conformeis com aquilo que vem de lá, que parece que funciona, mas que na verdade não tem uma confirmação desses princípios na Bíblia, irmão. Então, a inteligência espiritual é discernir tudo pelo Espírito, entender as coisas espiritualmente, porque muita gente diz, você espiritualiza tudo. Mas na verdade, meu irmão, nós devemos espiritualizar tudo. A Bíblia nos fala e é muito clara que diz que a carne não pode discernir as coisas do Espírito. Só que o Espírito discerne todas as coisas. Então, quando você está no nível espiritual, você está no nível superior, maior, melhor, melhorado de entendimento. Então, colocar assim as coisas todo espiritualizado não significa, as pessoas às vezes também entendem que espiritualizar significa emocionalizar. Não. Como Romanos 12:1 disse que o nosso culto é racional, eu preciso entender, não é o que eu sinto. Às vezes a pessoa fala espiritualizar as coisas, eu não senti de ir, então não vou. Não, irmão, você tem a obrigação de ir, então você tem que ir. Se você tiver a obrigação de ir trabalhar amanhã, você vai trabalhar, você não é que sentiu ou não sentiu. Então, às vezes, essa que é a grande diferença. Por isso que eu vejo o errado dos dois lados. Do cara que acha que espiritualizar é só emocionalizar as coisas, e do outro que deveria estar motivando, exercendo a exortação para motivar o povo para fazer o que é certo, disse, não emocionar, não espiritualize tudo, meu irmão. É o próprio pastores falando isso. O que eu falo não é o que eu quero falar, mas é o que está na Bíblia. Disse que eu tenho que aplicar tudo, eu tenho que julgar tudo conforme o Espírito, conforme a palavra. Então, essa é a inteligência espiritual, aquilo que eu faço, mas que também provoca frutos. Por isso, para que possais andar dignamente diante do Senhor, quando a gente anda em inteligência espiritual, nós percebemos as coisas e nos fazemos ao lado. Nós percebemos aquilo que vai em contra da palavra, em contra os princípios bíblicos, e se a gente tiver uma necessidade de posicionar-nos pelo Espírito, nós o faremos com a sabedoria de Deus. Mas também sabedoria de Deus é às vezes sair do meio desse lugar, do meio dos escarnecedores, não se ajuntar na roda. Então, essa que é a sabedoria, isso que é andar no Espírito. E para finalizar, disse andando, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Mais uma vez ele traz crescendo no conhecimento de Deus, buscando o conhecimento de Deus, ser cheio do conhecimento de Deus, mas frutificar em toda boa obra. Não adianta, irmão, aquilo que nós recebemos precisa fazer algo. Não adianta você ser aquela mula que carregou Jesus para entrar, mas que não tinha nem noção. Muitos fazem essa comparação. Não, eu quero ser a molinha que carrega Jesus. Não. Você carrega Jesus no teu interior e ele vai mudar você. Você carrega Jesus no teu interior e ele vai frutificar com obras de Deus.
Quando nós somos maus, e quando nós fazemos obras más, é porque nós estamos fazendo a nossa vontade. Mas quando nós conseguimos fazer obras boas, é por causa dele, é a mudança, a transformação que ele faz nas nossas vidas. E não é glória para nós, é glória para ele. Jesus disse, e que o mundo veja as vossas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Precisa fazer obras, você precisa fazer o bem, você precisa ouvir os outros, você precisa ser intencional, você precisa sim ajudar aquele que está na rua, mas também você precisa ajudar aquele que está do teu lado, sentado ali. Sim, na tua própria congregação, que talvez ele está sofrendo, que talvez você não sabe que ele está. Então, queira saber, queira orar, queira se comprometer a fazer algo por Jesus, não é pelos outros. Quando você ajuda alguém, você não está ajudando a pessoa, na verdade, você está devolvendo a Deus toda a ajuda que ele te deu. E para finalizar, sendo corroborados em fortaleza, seja corroborado, você colocar aqui, como eu vou trazer a dar ou adquirir força, robustez, tornar-se e fortalecer-se, ou seja, acordar-se rígido, fortalecer-se. Então, o que significa? Seja corroborado, fixado, fortalecidos, com a fortaleza de Deus, sendo estabelecidos, né? Fortaleça segundo a força da sua glória, em toda paciência, numa encaminhada com gozo, dando graças ao Pai que fez idôneo de participar da herança dos santos. Gratidão é a maior das inteligências espirituais que existe. Irmão, saber que tudo depende dele, que tudo que você tem é dele, que o dia que você acordou é dele, que a noite que você vai dormir cansado de tudo foi dele, para ele, por ele. E você manifesta isso com gratidão, irmão, você tá essa inteligência emocional, que essa palavra, que essa inteligência emocional que o Paulo fala para os colossenses, venha a ser parte da nossa vida e que nós possamos sim frutificar em boas obras para a glória do nosso Pai. Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo. Um dia excelente para você. E amanhã temos culto. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Um abraço.